Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um Tab Talks. Bom, hoje a gente vai falar de um tema que já foi pedido bastante aí pelos nossos seguidores, que é confiabilidade e gestão de ativos. Então, para você que trabalha com manutenção, ou talvez você que esteja de alguma forma sendo impactado por quebra de máquinas e vê que essa área de gestão de ativos, de confiabilidade é um tema importante, esse aqui vai ser um podcast muito interessante para você ouvir. E para esse assunto eu trouxe o Guilherme Bonfito. Guilherme Bonfito é meu amigo, estudou comigo no Mackenzie, fez engenharia mecânica comigo e eu acompanho aí desde que a gente se formou. Ele já tem uma carreira consolidada na área de manutenção. Passou como engenheiro de confiabilidade, começou estagiando, ele vai contar um pouco para a gente aqui da história dele, mas ele hoje em dia ele atua como numa área de consultoria e eu acho que o que é muito interessante de trazer ele para conversar aqui com a gente é que ele faz isso com as empresas, ele entende o problema das empresas e ele ajuda a estruturar e a resolver os problemas de manutenção e aí acho que vai ser uma conversa muito rica aqui. Obrigado por aceitar o convite, Bonfito, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Guilherme. Eu que agradeço o convite de estar aqui com você. Beleza. Cara, bom, para começar, eu queria que você contasse um pouco, assim, da sua história, né? Você fez engenharia mecânica, depois você foi trabalhar como estagiário. Me conta um pouco da sua trajetória na manutenção e da sua experiência. Claro. Então, em 2009, ali, foi onde que tudo começou, foi quando eu comecei a fazer o estágio ali na Suzano Papel e Celulose, a gente estava ali pelo 6º semestre, mais ou menos, e aí eu falei, poxa, acho que é o momento de começar a trabalhar, tudo mais, e surgiu a oportunidade na Suzano Papel e Celulose, em que eu fui fazer um estágio, e era para a área de manutenção, mas assim, zero conhecimento na área. Mas foi muito interessante todo o processo seletivo, o início ali, porque a gente lembra em 2008, 2009, a crise, o Brasil estava voltando a crescer e aí realmente a manutenção já como uma estratégia para o negócio. Na época não se falava tanto em engenharia de confiabilidade, era mais a manutenção estratégica e ali em 2009 começou a minha jornada nessa área. E aí foram 2 anos como estagiário, focando muito na parte de acabamento, de papel, na máquina de papel posteriormente e aí recebi o convite para ser efetivado e fiquei outros 2 anos ali na Suzano, na unidade aqui de Rio Verde. E aí, em 2013, surgiu uma oportunidade de eu migrar para uma outra empresa, que foi quando eu fui para a Solvay, e foi super interessante, porque se de um lado eu estava na Suzano, em que eu tinha um ótimo relacionamento com as pessoas, tinha ali uma liberdade grande para o meu trabalho, uma credibilidade com o pessoal, mesmo no começo de carreira, quando eu fui para a Solvay, eu fui para uma empresa em que tinham pessoas que tinham mais idade de vida do que eu ali, de idade profissional do que eu tinha de vida. Então, como que você chega num local em que você é o novo e você quer propor alguma mudança? Existe sim uma dificuldade, só que aí foi um ponto muito interessante, porque o desenvolvimento técnico vinha acontecendo, mas esse desenvolvimento de relação entre pessoas era, sim, uma oportunidade de melhoria. E aí foi super interessante, consegui construir bons relacionamentos, trabalhei no PVC, depois fui para a engenharia central e depois, bem no finalzinho, acabei indo lá para a produção do monômero. E aí super interessante, porque dentro de tanto da Suzano quanto da Solvay, nas 2 empresas eu tinha uma consultoria envolvida. Na primeira era o Falcone, na época o INDG, então era uma manutenção classe mundial. E aí depois na Solvay foi a Tia Cook no processo lá que chamava de Solmax do programa, que era realmente a excelência dentro da manutenção. Então, querendo ou não, eu estava com envolvimento em consultoria. Você já viu os 2 lados, assim, né? Ali eu já comecei, falei assim, nossa, eu achava muito legal, porque ele vem para falar de algumas questões que eu acredito muito e algumas visões que eu não tinha, algumas percepções que eu acabava não tendo. E aí, nesses 2 momentos, surgiu uma oportunidade de eu ir para a Deloitte, que aí é uma consultoria já, e aí num processo já de grande transformação da carreira. E, obviamente, é um grande desafio, porque, tecnicamente,
não tinha o que falar, eu num processo de evolução, obviamente, sempre buscando excelência, mas quando você vai para a consultoria, o técnico é muito importante, mas trazer o dinheiro para o negócio acaba sendo algo muito importante. Aquele trabalho que a gente fez na Solvay, lá nas torres de refrigeração, um trabalho super bonito, super importante, que poderia sim gerar um colapso ali para um processo, mas demorou-se muitos anos. Por quê? Porque não tinha uma ideia de falar assim, poxa, tem dinheiro por detrás, eu paro todo um processo, tem um risco operacional muito grande que a gente não quer correr. Então, muito dos estudos dentro da indústria que eu acabava participando, fazendo, tinha um viés ali, poxa, vamos estudar, é algo interessante, é algo que a gente quer estudar. E tem um retorno, mas o retorno não era o principal ponto, que é o que a gente chama dos bad actors, em que quando a gente faz uma somatória do custo de manutenção, quanto que custa quebrar, mais o custo de pessoas, mais o impacto disso dentro de uma margem de contribuição, de quantas horas essa máquina vai ficar parada. Juntando isso daqui, você cria uma matriz de priorização do que eu tenho que realmente estudar. E aí, quando eu fui para a consultoria, para a Deloitte, já começaram os desafios de falar assim, poxa, tem que trazer o dinheiro, onde que está? Tem uma oportunidade aqui, como que está o básico de tudo? E aí, depois da Deloitte, eu acabei indo para a Accenture, que foi um momento super importante na minha vida, uma transição para um cargo de executivo, um cargo de liderança ali. Então, em 2018, eu acabei indo para a Accenture, foram 5 anos nessa jornada, então acabei indo para o Canadá, num projeto, acabei voltando por conta da pandemia, trabalhei em grandes cervejarias, trabalhei em grandes empresas de petroquímicas e químicas na Accenture, e aí, dentro de todo esse processo, o pessoal que era da Deloitte foi para Álvares e Marçal, que é a empresa que eu estou hoje, e aí uma série de oportunidades de ir, só que nunca era porque sempre que eu estava vivendo ali na Accenture era um momento super importante. E aí são as coisas que Deus acaba fazendo, porque foram praticamente 8 anos ali no chão de fábrica, na indústria, trabalhando, depois 2 anos na Deloitte, mais 5 na Accenture, então são 7 anos mais ou menos que a gente está falando, dando já um viés de fala, poxa, ó, isso aqui é uma consultoria, como que você trata o cliente, como que você entende onde que está o valor, como que você desconecta um técnico para o financeiro para poder falar no alto nível, ali no C-level. Então, tudo isso daqui acabou sendo um ponto muito importante. E aí, todo o viés tecnológico também da Accenture, que é uma empresa de tecnologia. Então, hoje, até na Álvares e Marçal, tô há 3 meses ali na posição de diretor, na área de inteligência dos ativos, que é dentro da área de Smart Operations, que a gente chama, e aí todo um trabalho juntando toda essa história que eu comentei e gerando uma grande possibilidade para os nossos clientes de trazer a tecnologia para um processo mais robusto, trazendo inteligência e mostrando para o outro lado que tem um alto valor agregado. E tudo isso foi possível por conta dessa jornada e conhecendo ótimas pessoas ao longo do caminho. Cara, muito legal. Então, assim, dá para ver que a sua vida assim, foi construída dentro da manutenção, né? Sua vida profissional. Você já teve dos dois lados. Você teve no lado de ali no chão de fábrica, como você comentou, e hoje, assim, numa posição de diretor, que hoje agora você já é diretor fazendo esses trabalhos de consultoria. E aí, uma coisa interessante que você comentou aqui, quando você é engenheiro, até quando você estava lá na Solvay ou na Suzano, você não tinha muito essa visão de dinheiro pelo trabalho que vocês faziam. Mas hoje, eu não sei se até um ponto aqui para a gente refletir junto assim. Uhum. Você acha que essa questão do dinheiro, hoje em dia, ela está mais na manutenção? Então, o próprio cara que está no chão de fábrica, ele já tem consciência que o trabalho dele ele gera retorno financeiro? Ou isso foi até uma maturidade que a gente... Porque eu tenho essa mesma sensação. Uhum. Eu tenho a mesma sensação que no começo da carreira eu não tinha... Eu estava muito vidrado na parte técnica. Eu estava, nossa, que legal, vou resolver um problema, uma quebra, enfim, alguma coisa do tipo. E hoje em dia eu tenho um viés muito mais econômico, de falar assim, não, cara, mas isso aqui por trás disso tem um saving... vai gerar resultado e tudo mais. Mas, de certa maneira, eu também sinto que isso daí tem sido muito mais falado, assim, também, sabe? Que a manutenção, ela está muito mais associada, hoje em dia, com dinheiro, e não só com prevenção de quebra, sabe? Alguma coisa do tipo. O
que você acha disso? Vamos voltar um pouco no tempo, vamos pensar nas revoluções industriais que aconteceram. Se a gente for pensar que quando surgiu ali um bombeamento, vamos falar, poxa, quebrou, conserta, mas vamos seguir. Depois, quando teve o vapor, toda essa questão da energia elétrica, tudo isso daqui foi uma grande revolução para o mercado. E agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que manter meus ativos, mas eu não tenho muita ideia de que aquilo vai dar um retorno. Eu quero colocar para operar. Quando surgiu a terceira revolução industrial com a automação industrial, poxa, eu já não tenho mais que fazer isso, E agora, numa quarta revolução, vamos dizer, que é onde tem muita inteligência artificial, tudo mais, e a gente vem vindo para um caminho mais de sustentabilidade, mas não num caminho de sustentabilidade em que eu tenho que esquecer tudo que está para trás, sim de conectar tudo e levando uma excelência. Então, houveram maturidades ao longo de mais vamos falar, de mais de 70 anos, aqui 80 anos que a gente está falando, em que, surgiu a indústria, surgiu a necessidade de gerar lucratividade, de maximizar os lucros, reduzindo todos os custos. E aí, como tudo foi evoluindo, a manutenção também acabou entrando nesse processo de evolução. Se a gente for pensar que mais ou menos ali em 1970, 1980, surgiu o primeiro FIMEA, surgiu a primeira análise de modo de falha, a gente entende que a engenharia de confiabilidade, a confiabilidade, a estatística dentro da manutenção é algo teoricamente novo. Sim. Então, primeiro surgiu dentro da aeronáutica, e aí depois foi do aeroespacial, depois tudo foi se trabalhando para permear dentro dos processos. Então, é algo que vem acontecendo. Trazer o dinheiro para a manutenção é uma maturidade que veio vindo do mercado e uma necessidade. Uhum. Quando eu comentei ali em 2009, e aí depois quando eu fui para a Deloitte, naqueles 2 momentos foi em que o mercado começou a entender, peraí, manutenção tem dinheiro, não é só quebra, conserta. E aí a gente vem vendo que as empresas vêm num processo muito grande de evolução por entender que tem dinheiro. Porque realmente para transformar... Tem a questão da dor da gente tratar, mas tem a questão financeira, que por detrás de tudo isso é o que o pessoal está dentro de uma indústria para fazer. É o que... Aí até assim, o nosso público ele está dividido também, né, em grandes empresas, em pessoal que tem grandes empresas de manutenção e também pessoas que estão em pequenas empresas que têm, de alguma forma, um problema de máquina, um problema que quebra e tudo mais, né? Então, isso daí eu acho que já vem muito num poder de convencimento, né? Então, quando você quer colocar ou contratar uma consultoria ou implementar uma tecnologia, de alguma forma você tem que mostrar isso financeiramente, né? Porque, então, ou seja, ele quebra, mas como que eu posso mostrar isso daí? Talvez isso já tenha a ver com a pergunta que eu vou fazer para você. Eu queria entender um pouco mais, que eu acho que isso é muito legal. Como que é o processo de consultoria? Por exemplo, vamos falar o que as pessoas... A empresa vem procurar vocês vão procurar a empresa, ou como que é a abordagem? Uhum. Você fala, olha, eu consigo gerar um saving. Como que é isso aí? São N as possibilidades. Tem desde uma solicitação ali de uma requisição técnica, uma RFP, em que o cliente solicita, eu quero contratar alguma empresa de consultoria para conseguir estruturar tudo isso. Temos aqui de um lado, tem toda a questão de a gente buscar um mercado, de ir nos nossos clientes e em novos clientes, mostrando a abordagem do que a gente acredita. Então, as possibilidades são essas. Mas quando a gente entra dentro do cliente, a gente já começa a ter algumas conversas, o primeiro ponto, tem as possibilidades, a empresa ela está disposta a fazer a transformação, porque é muito fácil a gente chegar e falar assim, eu achei aqui 50 milhões de reais aqui dentro da manutenção. Não estou dizendo nenhum número de outro planeta. E quando a gente diz que tem todo esse número, mas a empresa realmente quer transformar, ela quer pegar esses 50 milhões e colocar no bolso, ou ela vê que vai ser um esforço muito grande que não vai valer a pena. Então, tem muito da questão da empresa e de quem é um patrocinador. É muito difícil você conseguir transformar sem ter esses patrocinadores, que aí entra toda a questão de gestão de mudança. Mas voltando ali bem no primeiro ponto, além dessas possibilidades, quando a gente acaba entrando, tem uma questão de construir um business case, de fazer um diagnóstico ali da manutenção, de entender, e aí isso tudo utilizando
utilizando já a inteligência artificial, porque a quantidade de dados, ela tem alguns clientes nossos com 10 milhões de linhas. Como que um ser humano vai dar conta de ler 10 milhões de linhas? E disso de um arquivo que não está padronizado. Então, todo um critério de inteligência artificial para coletar esses dados, entender, pegar dados estruturados, dados não estruturados, e a gente conseguir ter um diagnóstico muito rápido, porque esse é o ponto principal. Como que eu consigo gerar valor muito rápido para que o acionista, o alto nível, ele veja valor, e ali no médio nível ele fala, poxa, minha vida está melhorando. Então, esse é o primeiro momento, e aí a gente sempre gera um plano de ação, pode ser em alto nível, pode ser detalhado, tudo depende do cliente, e aí com base nisso a gente parte para uma implementação. E um ponto que aí foi muito mais a experiência que foi mostrando é fazer definir, a gente conseguir fazer um processo de medição, conseguir fazer ali a melhoria. Existe sim sua dificuldade, mas é possível de ser feito. A grande dificuldade está em realmente transformar e conseguir manter. Porque as pessoas têm que ver valor, as pessoas têm que entender que aquilo melhorou a vida delas no dia a dia, que, por exemplo, o mecânico ali de manutenção, que vai diversas vezes de madrugada, já perdeu festa de aniversário da filha porque ele teve que ir para a planta, já deixou de fazer alguma coisa com a sua família porque realmente tinha alguma necessidade. São pequenos detalhes que, quando a pessoa começa a entender, poxa, eu posso deixar de ir para a planta, viver com a minha família, mas quando eu estiver lá no meu trabalho, eu tenho que fazer o melhor modo possível. Então, eu estou comentando o exemplo do mecânico, mas tem um engenheiro de manutenção. Como que ele vai querer analisar os dados para poder transformar? Como que o gerente vai querer garantir com que tudo isso aqui está acontecendo? Como que o diretor vai analisar e vai falar, poxa, minha planta está melhorando porque a gente seguiu um caminho aqui de melhoria. Então, o processo acaba sendo esse dentro de uma consultoria, e um ponto muito importante, a gente vai embora. A consultoria não fica ali para sempre. Então, a gente tem que garantir realmente com que o cliente ele comprou a ideia, implantou a ideia e que ele vai permanecer com essa ideia e com um mindset muito de vou melhorar e vou melhorar. Voltando nessa parte do business case que você comentou. Então, vamos, sei lá, vou colocar alguns exemplos aqui. Você vai lá numa empresa... Aí, sei lá, você vai levantar, por exemplo, algumas informações para entender até o nível de maturidade, talvez, da manutenção. Então, sei lá, quantos ativos ela tem plano de manutenção, softwares envolvidos. Você consegue até detalhar um pouco mais essa parte, assim? Hoje a gente tem que pensar nos grandes pilares aqui da manutenção. A gente tem que entender que a empresa ela tem seus processos, entendeu? Então, assim, eu tenho um ERP, eu tenho meu CMMS, eu tenho meu EAM, eu tenho meu APM, que são sistemas em que eu busco o acompanhamento da saúde do ativo, eu busco a mobilidade, eu busco a execução dos meus trabalhos, eu busco um bom planejamento e programação ali dentro do PCM. Espera aí, aqui tem um gap. Aqui tem um gap. Você pode até acho que vai ser legal isso aí. Você pode dar uma explicação e diferenciação entre ERP, o CMMS, o APM e o EAM? Sim. Então, vamos começar lá do mais alto nível. O ERP, imagina que os donos, os acionistas, eles querem ter uma visão da empresa. E a gente fala que hoje as grandes empresas, diria aí que algo entre 90% e 95% das empresas do Brasil, as grandes mesmo, a que a gente vê na Ibovespa, por exemplo, elas têm ali o SAP como principal ERP. E aí ele divide a empresa em vários módulos e eu consigo ter uma conexão. Obviamente, existe um desafio de gestão de dados e a gente começa a falar de dados mestres, de como o dado da manutenção junta com o dado da operação, junta com o dado do almoxarifado, junta com a contabilidade, com a controladoria. E com isso eu consigo ter uma visão orquestrada. Estou gastando mais aqui, estou gastando menos aqui, consigo produzir mais por aqui. Então o ERP ele vem realmente numa estruturação ali para a empresa num alto nível. Depois a gente entra dentro da manutenção, que é o CMMS, é o Sistema de Gestão da Manutenção, e aí a gente começa a entender, peraí, como que estão sendo gerenciadas as notas de manutenção? Como estão sendo gerenciadas as ordens? E aqui um simples exemplo, a nota é você que tem seu carro, por exemplo, você fala, comecei a ouvir um barulho. Vai
lá e anota, e aí depois você chega para o mecânico e fala, tô com um problema aqui desse ruído. O mecânico ali da oficina vai fazer uma análise com você e vai falar, poxa, dentro de tudo isso daqui tem que fazer isso, isso e isso. É gerado uma ordem de manutenção. E aí entra o processo de requisição, o processo de pedido de compras, e aí começa a acontecer o RP funcionando na sua totalidade. Obviamente, existem alguns clientes que não têm uma integração do CMMS com RP, e aí a gente acaba perdendo um pouco na qualidade dos dados. E a gente vai comentar isso um pouquinho mais para frente. E aí, quando eu tenho o EAM, que é o Enterprise Asset Management, a gente tem uma visão já de como ele se conecta totalmente no CMMS. Então, eu já tenho uma visão ali da minha mobilidade, de como o time de campo está funcionando, de como eu consigo gerenciar esse meu histórico, de como eu consigo fazer uma programação automática. Ou seja, ao invés, você é um ótimo mecânico que conhece muito de bomba, eu conheço muito de redutor. Então eu vou entrar ali nos meus dados, na sua descrição ali, você toda vez que tiver um trabalho de bomba, vai você. Toda vez que é o redutor, vai a minha pessoa. Então esse é um ponto muito importante. E o APM, que é o Asset Performance Management, que ele vai totalmente no viés de cuidar da saúde dos ativos. Então, olha que interessante, eu tenho no alto nível RP olhando toda a empresa, eu tenho o CMMS, que é a verdade absoluta da manutenção, e esse é um desafio que a gente sempre encontra nos clientes, porque o SAP é uma ótima ferramenta, é feita por um alemão, então a gente sabe que entre o alemão e o brasileiro tem uma boa diferença, e o que a gente tem que entender na cabeça do alemão que ele fez para juntar todos os processos? Quando você consegue ter essa visão, o SAP fica super interessante. Obviamente, algumas transações, alguns add-ons ali, que o add-on nada mais é do que você conectar algo externo ao seu CMMS. E aí, quando eu começo a orquestrar, entender o meu CMMS, o meu EAM e o meu APM, que cuida da saúde do meu ativo, então, como o caso da TEB, eu tenho todo ali o controle da saúde do meu ativo. Então, eu entendo que, em determinados momentos, essa alta vibração vai levar uma quebra. Então, como que eu garanto que o meu APM vai gerar uma nota? E aí a gente vai entrar no critério de manutenção prescritiva, mas como que eu consigo fazer toda essa conexão entre o meu APM e o meu CMMS? É um desafio, porque eu tenho todos os falsos positivos. Como que eu consigo entender e não cair a credibilidade de um trabalho de um APM, de uma manutenção preditiva? Sim, legal, legal. Acho que isso daí já é uma coisa que gera muita dúvida assim, para o pessoal, né? Mas acho que ficou legal a explicação. RP alto nível faz uma gestão entre áreas e no topo assim, da cadeia da empresa, CMMS, operacional, manutenção. APM, a gente está vendo a saúde do ativo em si. Exato. E o EAM, a gente vê também essa vida do ativo combinada com a mobilidade e já fazendo essa conexão entre APM e CMMS também. Mas isso daí eu acho que é a realidade, né, para as grandes empresas. O que você vê, assim, até como que você está lá fazendo as consultorias? Isso já é uma realidade em ter... Porque isso é o mundo perfeito que você acabou de falar, né? Em ter tudo integrado, em estar funcionando bem. Isso já faz parte da consultoria de vocês para entender o que precisa ser estruturado entre softwares ou algumas soluções? Como que é essa parte? Ótimo ponto. É sim o mundo ideal, é o que tem que se desejar e é o que tem que ser feito, porque hoje, vivendo o que nós vivemos de inteligência artificial, de teras e teras e terabytes aqui que a gente vê, como que eu não vou viver, como que eu não vou transformar os meus processos por meio de dados? Então, existe um ponto em que os clientes têm que valorizar isso. E aí a gente já conecta também na ISA 95 em toda a estruturação de como vão acontecer a gestão dos dados. Então, a gente comentou do RP, mas a gente não pode esquecer que tem o MES, que é quem vai fazer toda a gestão da manufatura ali. Eu tenho todo o PINS, que é quem vai garantir também os dados operacionais. E aí onde que as mágicas começam a acontecer. Porque se de um lado eu estou com o meu CMMS, o meu EAM, o meu APM, de um outro lado eu tenho o MES, eu tenho o PINS e eu tenho o SCADA como meu historiador, a hora que eu junto tudo isso daqui, eu consigo fazer a grande transformação, que é o que a gente busca nos nossos clientes. Mostrar para ele, você já tem o dado, é que você não trabalha. E aí um ponto super importante, estudos falam que 20% dos dados, só são 18% para ser mais preciso, são utilizados nas indústrias. Então é um número muito baixo. Então hoje o nosso grande trabalho, a tecnologia já não é um desafio. Você tem o MES, você tem o PIN, você tem o SCADA, você tem o AM, você tem tudo isso aqui que a gente falou.
como que você não está conseguindo gerar valor? Porque a gente entra no aspecto pessoas. Como que as pessoas estão organizadas, como elas estão preparadas para trabalhar com toda essa quantidade de dados. É muito novo. A gente falou de 1980 ali, automação, muitas empresas em 2000 não tinham automação. Quando a gente fala de... E aí você pensa vários níveis de empresa que hoje, em 2023, estão engatinhando uma válvula automática ali, por exemplo, ao invés de eu ter um operador ali fazendo um manuseio. São pequenos pontos que... E hoje é muito mais barato, a gente fala. Hoje um atuador, por exemplo, é muito mais... Um próprio sensor de vibração é um valor muito mais atrativo. Sim. Então, como que eu entendo esse lado e eu trago para dentro dos meus processos? Esse é o desafio. É o desafio de orquestrar os dados e aí fazer o melhor uso deles. E não é, estou com dado, o que eu faço com esse dado? Não, não é isso. O que a inteligência artificial está falando que aquele ponto está te indicando? Aí a tomada de decisão baseada nos dados, baseada na inteligência artificial. E quando a consultoria de vocês, então vocês entram também para ver, por exemplo, dado de processo, entender mais o processo, isso daí faz parte, acaba tendo que fazer parte para fazer toda essa integração. Exatamente. Tá. E aí, para unir todos esses dados, no final das contas, isso também faz parte de um desenvolvimento de algum software ou de algum, sei lá, dashboard, alguma coisa do tipo para integrar isso daí? Ou é mais baseado, tipo, na educação mesmo, como você falou? Talvez de criar processos e procedimentos para tirar a informação e conseguir usar o dado? Aqui é um ponto muito importante, porque assim, não é possível que você tá tantos anos aqui trabalhando que você sempre trabalhou errado. Não é possível. Tem as coisas certas que você faz. Então, quando a gente comentou lá atrás de como a gente faz um desenho de um processo e a gente identifica onde estão os gaps. É ali que eu tenho que atacar. E em muitas das vezes, eu não vou dizer 100%, mas em 80%, 70% das vezes, eu não tenho que necessariamente colocar uma tecnologia. A tecnologia disponível já consegue trabalhar. Então, como que eu orquestro esse dado do melhor modo possível? Como que eu reduzo um gap? Vamos dar um exemplo aqui. A gente falou do APM, imagina que ele já está implementado. E a gente falou da manutenção prescritiva. Então, eu tenho que entender que houve uma matriz de confusão que analisou aquilo ali, não é um falso positivo, eu tenho aquele problema, eu vou ter que gerar uma nota. E aí, obviamente, quando eu gero uma nota, eu tenho que fazer ser o mais assertivo possível naquela nota para que o meu planejador pegue aquela nota, ele consiga transformar numa ordem, e aí depois o programador entenda que aquela ordem tem uma criticidade considerável e eu preciso priorizar aquele trabalho e colocar dentro de uma programação para que aquele melhor eletricista, mecânico, quem for, faça a substituição ou faça o que o APM indicou. Então, olha esse cenário que a gente fez uma triangulação aqui. O que eu tenho que imaginar? Você já tem o APM, você já tem o teu CMMS. O que está acontecendo que tem um gap dentro de tudo isso daqui? São as pessoas que não acreditam no APM, é o planejador que acha que aquilo não é o certo. É isso que a gente tem que buscar. E aí onde que a gente entra, volta a falar do aspecto pessoas, trazendo o tratamento das dores. Isso aqui é uma dor, vamos tratar. Agora a gente chegou no momento em que precisa haver um investimento tecnológico. Não dá mais para fazer com o que está. Aí é o próximo passo, que aí a gente entra num processo de estruturação, olhando um lado financeiro, de fazendo um retorno sobre o investimento daquela tecnologia implantada. Então, dando algum exemplo, a gente chegou ali e viu que para aquele ativo a gente tem que fazer uma grande transformação ali de controles de processo. Colocar um medidor de vazão, um medidor de temperatura, fazer um analisador automático ali de óleo, por exemplo, e sensores de vibração. Isso sai do FEMEA? Isso sai do FEMEA. Mas imagina que eu vou ter que fazer um investimento. Mas espera aí, será que com o que eu tenho hoje eu não consigo sair, por exemplo, de uma disponibilidade um MTBF, acho que é mais fácil a gente explicar aqui, um MTBF de 3 meses para um de 6 meses? Consigo, mas eu não quero 6 meses, eu quero 1 ano. Então, peraí, aqui eu preciso fazer um investimento. Mas do 3 para o 6 já tem uma jornada e já tem um retorno grande que a gente fala em bons milhões, em bons milhares de reais que a gente consegue fazer. Então, isso é o importante, é fazer um projeto que a gente chama muito de self-funding, que é um projeto que se paga. Vem a consultoria, mostra a estrutura, você vai executando. Vamos junto aqui. Agora a gente chegou na hora que a gente tem que comprar algumas tecnologias para isso. Mas olha o tanto que a gente já ganhou
E aí são próximos passos até a gente chegar no que a empresa entende como a disponibilidade necessária de acordo com a demanda de mercado para o produto dela e de acordo com o momento atual do país, do momento global. Legal. Momento global. E aí, linkando com essa parte de FEMEA, como que é o processo de... Vocês chegam lá, aí eu entendo que vocês... Vamos analisar, fazer uma matriz de criticidade dos equipamentos. Aí vocês têm toda essa jornada de fazer FEMEA, depois tem os planos de manutenção. Como é que acontece isso daí? Até se você puder detalhar um pouco mais para a gente, por exemplo, FEMEA, o que é o FEMEA, como que é feita essa matriz de criticidade, isso eu acho que é um assunto muito legal, que a gente pode gastar um ótimo tempo aí que já vai trazer muito valor, eu tenho certeza, para todo mundo. Ótimo. A criticidade, primeiro, é um ponto super importante. Eu só vou voltar um pouquinho antes, que é quando a gente fala da árvore de ativos. Tá? Então, imagina, eu tenho que estruturar de um modo, e aí a gente já começa a vir no nível do RP, e aí o C-Level, o pessoal da controladoria, contabilidade, do financeiro, quer também entender como que está esse breakdown, como que está essa quebra dentro das plantas. Então, eu tenho que fazer uma estruturação que vai conectar com o meu financeiro, vai conectar com uma divisão de custos que eu faço ali para minha planta, e aí eu vou descendo o nível. E aí eu tenho que entender até qual nível que eu quero trabalhar. Existe a excelência, em que eu vou super detalhar, e existe aquilo que eu entendo que é o ideal. E aí existe sempre uma discussão, eu vou para uma excelência ou para o que eu busco que é o ideal? Vai depender de caso a caso. A gente entra numa discussão muito grande aqui. Mas imagina que a gente organizou em alguma quantidade de níveis que faça sentido para o negócio. Com base nisso, é onde que começa a minha jornada de gestão de dados, a jornada de transformação que a gente está falando aqui hoje. Então, você definiu X ativos lá, por algum critério que você fez, ou ainda não definiu os ativos? Podemos imaginar essa sala aqui que a gente está. A gente fala que aqui que a gente está num andar, a gente pega todo o prédio, esse é o primeiro nível, o próximo nível é o andar, o terceiro nível é a sala, o quarto nível é o estúdio, e aí aqui no quinto nível já começa a falar dos equipamentos. Entendi. Aí eu falei do nível, eu falei da mesa. Aí eu falo, poxa, mas a mesa tem essa daqui em cima, tem o pezinho, tem todos esses pontos. E aí eu vou dando o detalhe de todos esses componentes. E aí eu falo até da lista de materiais, a Bill of Materials, em que eu consigo realmente falar todos os componentes, que aí é um dos pilares da manutenção prescritiva. Porque se eu quero falar que eu tenho que substituir algum componente, qual componente? É aí que a gente tem uma grande conexão e a gente faz a transformada dos dados. Então, a gente estruturou muito bem a árvore de ativos e, assim, não tem muito o que discutir. Existe a ISO 14224, em que ela foca no óleo e gás, mas o modo como eles trabalham vai ser muito similar em outras empresas. É muito interessante você pegar a norma e aí você fazer um entendimento daquilo. Se eu for para uma cervejaria, como que eu trabalho? Se eu for para uma mineradora, como que eu trabalho? É muito entendendo o que é a realidade, mas também trazendo uma norma, trazendo uma metodologia por detrás. Isso é muito forte da consultoria. E aí o ponto que é a padronização. Imagina, as plantas expandem, as plantas elas desativam algumas partes. Eu tenho que retirar isso da minha árvore e eu tenho que criar novos ativos. Eu tenho que seguir o padrão que eu defini lá atrás. Então, esse é um ponto muito importante. Com base na minha árvore estruturada, eu tenho que montar minha criticidade ali dos ativos. E não vejo até hoje grandes desafios, além da gente olhar o primeiro aspecto de segurança. Então, o que isso pode ocasionar? Segundo, um aspecto do meio ambiente. Então, imagina, eu tenho um compressor ali, ele é lubrificado a óleo. Eu tenho que ter uma bacia de contenção. Por quê? A bacia de contenção vai evitar que, se eu tenho algum vazamento de óleo, eu não tenho uma contaminação aqui do solo. Espera aí, mas se eu colocar o meu reservatório, uma bacia de contenção de óleo, eu já não tenho que ter uma criticidade tão alta, porque eu já trabalhei nisso. Então, eu tenho que realmente entender o que isso pode gerar um impacto aqui no entorno. A gente vê algumas empresas, a gente vê hoje o Brasil num processo grande de reestruturação de algumas zonas industriais, mas pega algum tempo. Vamos dar um exemplo, a CSN, que está ali em Volta Redonda, ela está no meio da cidade. Então, assim, existe um risco muito grande ali envolvido. Hoje a gente vê em zonas industriais que acabam não reduzindo, acabando, mas reduzindo ali um risco do impacto no meio ambiente, algum vazamento e tudo mais. E aí depois eu entro nos critérios de falar
o quanto que isso tem no impacto no meu custo de manutenção, o quanto que isso tem impacto ali no meu custo produtivo também. Essas variáveis aqui, e aí também eu olho uma outra variável, que é o quanto que é a disponibilidade hoje desse ativo. Vamos traduzir novamente no MTBF. Esses 5 pilares, a gente entende que o que eu estou falando de meio ambiente e saúde e segurança, de segurança, dificilmente vão alterar. Dificilmente, mas o meu impacto na produção e o meu custo de manutenção e MTBF, eu sempre tenho que entender o que está acontecendo. Espera aí, o impacto na produção não mudou porque eu estou com o mesmo processo produtivo aqui, mas o quanto que eu estou gastando, porque é um ponto muito importante. Imagina, vamos voltar ao exemplo no carro. Se você não mantém bem o seu carro, o seu custo de manutenção vai subir. E é algo natural de alguma degradação dos ativos aumentar o custo de manutenção ao longo da vida. Então, uma planta novinha gasta X milhões. Ela vai ficando mais velhinha, ela vai ter um X mais Y ali ao longo do tempo. Então, o meu custo de manutenção varia. E a outra variável ali, o MTBF, ele também varia. Então, quando a gente começa a entender que custo de manutenção e MTBF são 2 variáveis super importantes que podem definir um A, B e C, D e E, cada empresa entende ali uma criticidade como ela acha ideal. O que eu posso fazer para que a minha criticidade, o A, seja realmente o que eu tenho que focar? E a gente está falando sempre nos 5%. Né? Existem alguns casos de alguns clientes que a gente chega a ter 30%, 40% de crítico. Sim, gente, não dá para priorizar. É aquela frase, nem todo o dinheiro do mundo resolveria todos os problemas do mundo. Então, eu preciso ter uma estratégia muito focada aonde realmente leva o impacto produtivo. Então, isso já faz parte de uma estratégia sua de olhar ali a própria empresa e você vê, não, cara, os caras têm 30% de crítico A. Então, vamos trabalhar para reduzir isso daqui para ficar mais coerente com alguma coisa que seja interessante da gente deixar e que a gente consiga ter mais olho para isso aqui e trabalhar de uma melhor forma, de uma forma mais otimizada. Exatamente, porque, vamos lá, priorizar. A manutenção, ela passa por uma rotina e por um processo de priorização. Então, eu preciso entender esses 2 lados muito bem. E aí, como a gente está falando das 3 variáveis, produção, custo de manutenção e o MTBF, quando eu falo da variável produção, eu entendo, poxa, eu não consigo reduzir, porque eu dependo dessa bomba, por exemplo. Tá, e se eu colocar uma outra bomba aqui? Será que eu reduzo a criticidade, eu reduzo a probabilidade de quebra, eu melhoro a confiabilidade dos meus ativos? O que eu consigo da minha linha produtiva? Esse é um ponto muito importante porque a gente trabalha. E segundo, quando eu trabalho com isso, de ter reservas ali, eu consigo trazer um critério da criticidade dinâmica. Imagina quando eu trabalho com 2 bombas e eu tenho 3 instaladas. Se eu tenho as 3... poxa, eu tenho reserva, então eu tenho que entender que eu tenho uma estratégia já. A empresa investiu um valor e entendeu que aquilo é importante. Então aquilo deixa de ser um crítico A e vira um crítico B, por exemplo. Tá. Mas e quando uma das 2 bombas quebram, eu entro com a reserva e eu fico sem aquilo vira um crítico A. Então a minha estratégia de manutenção muda. Esse é um ponto muito importante que, voltamos a falar, com uma árvore de ativos bem estruturada, com um ponto de uma criticidade aqui dos ativos, e eu entender que na minha próxima etapa, ter um reserva pode levar a uma alteração da criticidade e alterar o meu modo de trabalho, é algo fundamental. Legal, cara. Muito, muito bom. Beleza, aí a gente fez isso daí, fez o trabalho de entender a criticidade dos ativos. Uhum. E depois a gente entra com o FEMEA, como que é feito? Ótimo ponto. Hoje aqui dentro da nossa estratégia, a gente vem junto até com a nossa parceira, a Wonder Data, num processo aqui de criação de FIMEAs por meio de NLP. E para o povo que está em casa aqui ainda não conhece NLP, que é o processamento de linguagem natural, o ChatGPT, que a gente está falando aqui. E aí existem as variáveis aqui de inteligências artificiais no mercado. O Google tem a dele, a Microsoft tem a dele, recentemente o Facebook tem a dele, Llama. Então, cada um tem sua inteligência. Agora o Musk lançou a inteligência lá do Twitter também. Então, você começa a ver que existe vários estudos, já não são mais estudos, existe hoje já são produtos, vamos falar, que já fazem parte do nosso dia a dia. ChatGPT 4, por exemplo, tem o Turbo agora. Poxa, é uma baita revolução. Obviamente, existem oportunidades de melhoria. E aí é onde que vai entrar a conexão do ser humano com a inteligência artificial. Então, vamos imaginar aqui que a gente está falando do FIMEA. E a gente sabe, imagina, a gente está aqui na sala,
Mas imagina a gente ter mais um mecânico, um eletricista, um instrumentista que está acostumado a ficar lá no chão de fábrica. Você coloca ele numa sala. Pô, primeira hora, legal, tô aqui. Mas segunda, terceira, quarta hora. Pô, o cara ficou a manhã inteira, já tá cansado, tá sentindo que aquilo ali é importante, mas ele não vê tanto vontade de fazer aquilo porque ele gosta de fazer outras coisas, ele está ali no chão de fábrica. Lógico que existem as exceções, mas imagina, eu gasto muito tempo para fazer um trabalho aqui que não tem tanto... tem um valor agregado, mas hoje, nos dias atuais, em que eu tenho inteligência artificial, a gente gera... A gente entende quais são as variáveis, a gente pega manual, a gente pega... existem N FMEAs disponíveis na internet. A gente pega tudo aquilo, trabalha no ambiente nosso aqui, porque também tem toda uma questão de segurança da informação que a gente tem que trabalhar. Então, a gente constrói o primeiro FMEA. Nisso, a gente está ali no cliente, a gente está no chão de fábrica, entende... Faz sentido? Não, aqui não é selo mecânico, aqui é uma gacheta. Ah, não, aqui eu tenho alguma propriedade diferente do que está no FMEA. Vamos acrescentar isso daqui. Então, esse é um ponto muito importante que a gente vem trabalhando, de construir o FMEA fazendo todo um trabalho com inteligência artificial. E aí um ponto muito importante, imagina, eu identifiquei o meu modo de falha, eu identifiquei o efeito, identifiquei a causa. Tudo isso daqui por meio de NLP. Aí eu tenho que pegar os dados do meu cliente, entender como que está ali toda a questão da severidade, da ocorrência, da detectabilidade, que é o RPN ali, é o risco atrelado àquele modo de falha. Eu trabalho com tudo isso daqui e aí eu tenho que definir uma estratégia de manutenção. Então vamos pensar nessa mesa aqui. A gente definiu que a estratégia para ela é que a gente vai fazer uma inspeção nos pezinhos dela uma vez por mês. Então a minha estratégia de manutenção é uma inspeção sensitiva com periodicidade mensal. E aí eu vou ter um plano de manutenção que uma vez por mês a gente vai fazer esse trabalho. Então, isso é muito importante. E aí uma variável que a gente tem bem trabalhando também, se eu tenho um modo de falha e eu venho evoluindo muito numa gestão de dados, e a gente fala de preditiva, a gente fala de analytics, como que eu defino qual que é o melhor modelo ali de sensoriamento? Dentro desse nosso produto aqui, a gente também conecta o roadmap da manutenção preditiva. Olha, para esse modo de falha, você pode colocar isso. Olha, vamos dar um exemplo de uma mangueira de óleo. Como que eu vou fazer que sensor que vai me dar uma visão? Para esse caso, não tenho. Mas eu posso deixar rodar até quebrar, o run to failure, ou eu posso chegar ali e fazer uma inspeção sensitiva. Eu estou vendo a condição. Ou posso fazer uma preventiva. Uma vez por ano já substitui essa mangueira, que ela tem um alto risco. Então, isso é interessante. Aí você pode me perguntar, mas não tem o que fazer depois? Vem pronto? Não. Vem o ser humano olhando, vendo se faz sentido, aí o consultor depois senta junto com o cliente e faz algo muito rápido. Nos últimos clientes nossos, a gente viu um ganho aqui de 60% a 70% do tempo. Então imagina, se eu tivesse fazer um FMEA, fazia 2 por dia, eu consigo fazer 4 praticamente. Então é um ganho muito, muito grande. E aí, assim, até um ponto para trás, o que é o FMEA? Para ficar claro isso daí para o pessoal que não sabe o que o FMEA é. Tá. Eu gosto muito sempre de conectar o ser humano com as máquinas. Porque imagina, nós aqui como seres humanos, temos nosso coração, nosso pulmão, fígado, tudo mais, o nosso cérebro, e tudo isso funciona de um determinado modo. E aí, obviamente, eu consigo fazer algumas análises ali do coração. Como que o coração pode quebrar? Vamos falar. Como que ele pode parar de funcionar? Eu posso ter... Ele pode realmente ter uma alta pressão ali que vai levar a um ataque cardíaco, por exemplo. Eu posso ter uma baixa vazão que vai levar a um ataque cardíaco. Então, são algumas possibilidades. Quando eu vou esses são os modos de falha. E aí, quando eu vou para a indústria, eu entendo que existe o modo de falha quebrado, travado, e quando eu entendo que esses modos de falha eu conecto com alguns efeitos. Qual que é o efeito de equipamento quebrado? Parar a máquina. Qual que é o efeito de equipamento quebrado? Variação da qualidade. Eu consigo estruturar esse ponto muito bom. Sim. E agora, qual que é a causa de tudo isso daqui? A causa dele travar
ou dele quebrar, é falha na lubrificação, é baixa isolação, é desalinhamento, são várias as possibilidades. Aí eu vou estruturando quais são as causas. Então, modo de falha, efeito e causa, e com isso eu tenho os riscos atrelados para cada um deles, eu conecto, eu gero uma prioridade, eu gero um risco que eu quero trabalhar em cima, e com base em tudo isso daqui, a gente consegue cruzar também com o controle de processo atual. Então, imagina, a gente falou que pode ter um quebrado, por exemplo. E o quebrado pode ser ocasionado devido a uma alta vibração, que é devido a uma falha na lubrificação. Poxa, mas falha na lubrificação eu consigo detectar por vibração. Então, eu tenho um sensor de vibração. Então, eu consigo detectar. Olha que interessante, eu consigo detectar uma falha na lubrificação por um sensor de vibração. Sim. Agora, baixa isolação, eu não vou conseguir identificar. Mas espera aí, eu tenho ali uma outra estratégia de que vai o meu técnico ali, um técnico eletricista, fazer toda essa análise de olhar os cabos e tudo mais, as 3 fases. Então, quando eu entendo que existem processos atuais, existem planos que podem me ajudar, é a hora que eu começo a entender um grande ponto. Será que o meu plano de manutenção ele foi estruturado de um modo que ele está cobrindo o modo de falha? Esse é o ponto principal. Legal, cara. Muito, muito. Porque assim, até pegando um gancho, eu acho que isso aí é uma coisa primordial, assim, porque muitas vezes até a gente tem muita solicitação. Uma pessoa vem falar, cara, quero instalar um sensor de vibração. Mas se você for a fundo, você fala, cara, pra quê? Porque é essa a pergunta que tem que ser feita, né? Porque você tem que conhecer a sua máquina, quais são ali os modos de falha dela, e para ver se isso daí tem uma aderência, tá numa estratégia correta que a gente vai conseguir prevenir com uma análise de vibração e temperatura, por exemplo. É exatamente o caso que você falou. Então, fazer o FIMEA, ou até, vou até colocar, talvez, se o FIMEA ele for uma coisa, talvez, muito avançada ali para uma determinada máquina ou um determinado tipo de indústria, é importante você, pelo menos, entender ali o que pode acontecer, baseado também em histórico, que isso tem muito a ver com o FIMEA, né, de falhas que você tem que fazer, para entender e definir a melhor estratégia para você prevenir aquela falha, né? Eu acho que isso... E aí é uma coisa que é assim, cara, isso é muito interessante para a gente também colocar uma consciência em quem está na manutenção de que a inteligência artificial ela não vai resolver todos os problemas, porque nesse processo que você falou, de criar um FEMEA, e depois, lógico, você vai ter que analisar, você acelerou o processo de criar o FEMEA, mas você está ali analisando a sua máquina e tendo conhecimento para entender o que está aderente à sua estratégia para não quebrar a sua máquina. Exatamente. Mas olha que poderoso. Você trouxe 2 pontos muito interessantes. Ele quer instalar um sensor de vibração. Da onde que veio essa solicitação? Pode ter vindo ali de uma análise de causa raiz, de algum projeto Six Sigma, ou alguém quis. Mas por que alguém quis? Alguém quis tratar alguma dor. Tá, mas que dor que ele tem? É só esse equipamento? E aí a gente já entra no grande ponto que as empresas não decolam a manutenção preditiva. Primeiro ponto, porque talvez não saiba realmente por que quer, esse é um ponto muito importante. Segundo, não conhece os modos de falha adequadamente, e como a gente já falou que hoje o FIMEA é feito por inteligência artificial, não tem mais o desafio de eu colocar aqueles 3 mecânicos, eles ficarem um mês comigo fazendo tudo aquilo, e daqui 2 anos volta, vão rever, não tem mais essa necessidade. A inteligência artificial fez aquele trabalho mais, foi tudo muito rápido, eu já conheço os modos de falha, e aí eu construí um roadmap que nada mais do que uma visão em ondas de como eu quero fazer a implantação da minha preditiva. Não adianta eu sair colocando para tudo, porque se deu erro eu vou ter um grande problema. E aí a gente já entra num critério que as empresas não decolam boas ideias. Podem ter escolhido mal um parceiro, pode acontecer. Pode ter entendido mal o que realmente queria, Exato. E esse é um ponto. E aí estudos mostram que a grande parte das indústrias brasileiras, no que tende à transformação digital,
para entre uma POC e o piloto, 26%. Então, é um número que chama muito a atenção. As empresas não decolam. E aí, voltando muito nesse ponto de preditiva, não conhece os modos de falha. Então, o FIMEA é quem vai responder, o roadmap da preditiva. E aí, não entende quanto que isso vai custar. Porque, obviamente, tem um custo. A gente não pode, não, é de graça. Não, tem um custo. Tem a empresa que vai te apoiar, tem o seu funcionário que vai estar ali apoiando, tem o próprio hardware que você tem que comprar, tem a nuvem, que é um ponto muito importante, e aí você tem que entender, e a nuvem é um dos desafios financeiros, não que é o maior desafio, mas você tem que otimizar essa questão da nuvem, tem os falsos positivos, e aí é onde que não pode perder a credibilidade, um trabalho desse, tem a transformação dos processos. Então, olha o tamanho da jornada que a gente fala quando a gente começa a falar de um trabalho como esse. O FIMEA é só a base. Mas sem o conhecimento do modo de falha, sem entender quais são os hardwares que vão fazer as leituras para cobrir os modos de falha, eu não vou escalar. Eu não vou escalar. E a tecnologia está muito rápida. A própria TEB, a gente já vê a evolução que já houve no seu hardware. Sim. Então, a gente vê que o negócio é muito rápido. Como que eu vou trabalhar para me conectar também numa transformação de mercado? Com certeza. Cara, muito legal. Acho que essa parte já traz muito valor assim de informação, e é uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente trazer um conhecimento mais profundo para a área de manutenção, que ela vai refletir também num bom projeto que vai dar sequência, que a gente vai conseguir ver resultado ou não. Bom, a gente falou então, só para recapitular, né? A gente falou da árvore de ativos, aí depois a gente falou da matriz de criticidade e agora a gente falou de FEMEA. E depois? Então, aí é onde começa a acontecer a construção das estratégias de manutenção. Então, se eu já conheço meus modos de falha e eu quero cobrir, e aí eu sei que eu não vou cobrir tudo porque a quantidade dos meus recursos é limitada, tanto recurso de pessoas quanto recurso financeiro, o que eu vou realmente priorizar dentro desse meu trabalho? E aí você já faz o trabalho entre a manutenção preventiva, a manutenção preditiva, o rodar até quebrar também faz. Tem o redesenhar, o redesign, que é um ponto muito importante. E aí é onde que a gente tem que entender. Realmente esse ativo, para a minha aplicação, ele tem um desvio. Teve até um caso muito legal, teve um cliente nosso em que a gente gerou um saving de 4 milhões de euros. Aí você fala, como que você conseguiu isso? Em que a gente ele estava ali no CAPEX dele com 4 milhões de euros para comprar 4 máquinas novas, cada uma de 1 milhão, e a gente entendeu, falou assim, a atualização da máquina não vai resolver teus problemas, que quando a gente distribui os teus dados, a gente vê que ele está no primeiro ponto da curva da banheira. Então, o que isso quer dizer? Por mais que você troque a sua máquina, os problemas vão ser os mesmos. Então, foca em trabalhar, em rever o que está quebrando e o que você tem que mudar de material, de posição, de como que você faz ali o changeover, a mudança ali dos produtos. São os cuidados que você tem que tomar. Então, isso é um ponto muito interessante. Baseado nesses pilares, e aí a gente já fala do Mowbray, que é quem criou o RCM, né, a manutenção centrada na confiabilidade, a gente entende que o fluxo que ele define ali, tem até critérios de falha oculta, então a gente fala muito de elétrica. A mecânica é muito visível, você consegue ver, mas a elétrica não. Como que você entende que por detrás ali de um painel elétrico eu tenho uma falha? Então eu tenho que conviver com a falha oculta. E como que você trabalha com a falha oculta? Eu também tenho uma estratégia. E essa estratégia de manutenção vai derivar nos planos de manutenção. E aí é um ponto super importante que a gente tem que trabalhar. Se a gente falou que a árvore de ativos tem que estar padronizada, a criticidade, seguir uma metodologia, o FIMEA é um método em que a gente seguiu e gerou meu plano de manutenção, uma solicitação, uma ideia de um plano de manutenção, como que esse plano vem descrito? Como que eu padronizei o título? Como que eu usei a minha árvore de ativos também para poder fazer uma conexão? Como que estão todas as minhas operações, a descrição, texto curto, texto longo? Eu preciso de algum procedimento? Será que eu tenho que pedir para a inteligência artificial gerar um procedimento baseado em alguma coisa? E aí eu vejo se aquilo tudo vai fazer sentido e eu começo a aplicar.
será que para esse caso eu vou deixar já até um dispositivo aqui, um óculos, por exemplo, de realidade mista, para apoiar na execução daquele trabalho? São todos os pontos que, na hora que a gente começa a construir um plano de manutenção, a gente começa a tentar, a ter uma atenção ali maior. Padronizou, trouxe o critério de segurança do trabalho também, que é um ponto super importante, que a gente tem que considerar. O bloqueio elétrico, aí a gente já fala do LOT, local tagout. Como que eu trago tudo isso daqui para dentro da manutenção? Que esse é um ponto importantíssimo. Ninguém quer receber uma má notícia. Então eu preciso garantir um bloqueio adequado, eu fiz os testes, eu preciso garantir que o técnico de segurança, para quando eu for entrar no equipamento estático ali, as condições sejam adequadas para um ser humano permanecer por X tempo, mas que ele possa fazer o trabalho. Todo esse viés de segurança é um ponto, o viés técnico, o modo como isso está descrito e o encerramento. O que eu espero com esse meu plano? Isso aqui é uma preventiva. Então, eu espero que eu faça a substituição e ponto final. Esse daqui é uma inspeção que você vai ali realizar. E aí você tem que entender o que eu vou parar o meu trabalho. Eu estou na minha inspeção. Eu não posso parar o meu trabalho para fazer ali uma substituição. Encontrei um problema aqui. Não. Você tem que entender as estratégias dos seus trabalhos. E aí, quando a gente entende que eu estruturei bem meus planos de manutenção, eu vou ter que recorrer ao mapa das 104 semanas. Que é quando a gente diz, vamos supor, eu tenho 10 mecânicos e eu tenho 3.000 horas aqui de planos de manutenção para os próximos 2 anos. 10.000 horas cabe dentro da minha equipe? Cabe. Então, beleza, já vi que dá para executar. Segundo ponto, como que esses planos estão distribuídos ao longo desses 2 anos? Olha, eu tive um pico aqui de plano anual em março. Peraí, dilui esses planos. Ah, não, é que eu tenho uma parada e eu tenho que fazer na parada. Ah, então, peraí. Os planos cabem dentro de você, mas você tem estratégias de parada. Você vai contratar uma empresa para que realmente ajude a executar esses trabalhos. Então, com base em tudo isso daqui, a gente consegue mostrar, ó, é possível realizar os teus planos financeiramente, em termos de pessoa, e a estratégia de parada também para esses planos está bem conectada. Legal, legal. Então, isso daí acaba... o trabalho que vocês acabam fazendo é no plano de manutenção, onde acaba toda essa estruturação é no plano de manutenção, e daí tem toda uma parte de execução também, né? Que você tem que executar aquele plano de manutenção e também aliado a uma parte que você consegue ver depois o macro, você consegue dar um olhar assim mais para cima para ver tudo que você tem e colocar uma visão estratégica de negócio para entender também como que você pode executar isso daí. É um trabalho, assim, complexo, né? Um trabalho, tipo, não é uma coisa simples, assim, não, né? De você falar, eu vou fazer isso e tudo mais, e vai dar certo. Não, porque estamos falando de pessoas. Até aqui, a gente não consegue envolver toda a empresa. Então, tem alguns pontos... Lógico, você tem que usar algumas estratégias que a gente vai falar aqui, mas... Eu estou com uma equipe trabalhando aqui para mim. Como que eu vou garantir que esses planos a empresa inteira vai entender? Sim. Esse é o desafio. E é a hora que a gente começa a falar muito sobre gestão de mudanças. Então, a gente falou lá atrás que tem que ter um patrocinador, que tem que ter um stakeholder aqui apoiando. Então, o stakeholder, o engagement que eles têm, todo o engajamento aqui de todo esse trabalho, é um ponto importantíssimo. Então, peraí, tem meu patrocinador. Que vai ser um C-level, um diretor, quanto mais... lá em cima tiver mais engajamento. É muito importante, porque aí ele vai cascatear e aí a gente tem sempre o Steering Committee, que nada mais é do que uma reunião junto com a alta liderança da empresa, falando, ó, tá acontecendo isso e vamos apresentar aqui para você o desenvolvimento do trabalho, aonde estão os problemas, aonde a gente precisa da tua ajuda, nesse momento não precisamos, mas estamos prevendo que daqui a tanto tempo vai precisar. Então, a gente fala muito do envolvimento dos stakeholders. Depois, eu tenho que entender o plano de comunicação. Um dos grandes pontos que a gente vê é uma grande falha nesse processo. Então, peraí, como que... vamos dar um exemplo aqui. O lubrificador... Como que ele vai fazer o novo trabalho com esses novos planos de manutenção? Olha, agora você vai utilizar um dispositivo móvel aqui e você vai fazer toda a baixa. Você vai tirar uma foto pós o trabalho, por exemplo. Você vai pegar a quantidade aqui na engraxadeira aqui. Eu tenho um medidor aqui. Você vai ter que colocar isso no sistema. Mas espera aí, por que eu vou fazer isso? Ah, não quero. Espera aí. É todo um trabalho de comunicação de você mostrar para ele que aquilo tem um valor. E aí, com base nisso daqui, você acaba gerando a transformação
nas pessoas, comunicação. E aí tem um ponto muito importante. Na própria faculdade, lá na própria TEB, como na Álvares, tem as lideranças que existem. Na indústria é o mesmo caso. Então eu preciso trabalhar com essas lideranças. Então, peraí, eu quero envolver o mecânico aqui, que tem, todo mundo respeita muito ele, esse supervisor. E aí são os agentes da mudança, que tem um papel fundamental. Mas eles têm que estar totalmente engajados. Sim. Tem que fazer parte das metas deles, tem que mostrar para eles que aquilo pode levar eles para uma nova posição dentro da empresa. Obviamente, ele tem que querer também uma nova posição, tem que querer fazer uma transformação. E aí você gerou essas pessoas, aqueles que jogam contra, vamos chamar assim, você acaba isolando. E aí quando você começa a reparar, pô, todo mundo está entendendo o valor, por que eu não estou dentro disso? É um negócio aí muito tem uma legal. Mudança, muitas vezes tem uma mudança de mindset lá dentro. Porque é uma mudança de cultura que vocês colocam, cultural, né? É. Porque eu tenho que ter uma nova crença. A cultura está lá em cima, eu tenho que ter uma cognição, eu preciso entender que aquilo é muito bom que eu estou fazendo. E aí, com a minha com uma crença, com a minha cognição, eu gero valor, eu gero uma nova cultura. Esses são tem 9 pilares dentro dessa escada que a gente trabalha aqui, que é fundamental. Esses 9 pontos é o que todo mundo acaba vendo o valor e acaba acreditando num critério de mudança. Legal. Esse trabalho todo demora, em média, quanto tempo? Tudo depende da quantidade de ativos, tudo depende da quantidade de plantas que a gente quer envolver. Tá? A gente pode imaginar que se eu quero fazer uma planta ali, eu estou falando algo em torno de 100 equipamentos ali, mais ou menos, a gente consegue, num período de 3 meses, fazer todo esse trabalho, 3 a 4 meses, tá? É rápido, assim. Rápido. Só que aí o desafio tá nessa... Tudo que a gente falou tem um desafio, mas a gente falou que tá muita coisa com a inteligência artificial, o time é muito capacitado, o cliente já viu o valor, a gente sabe usar algumas palavras também para isso daqui, mas a hora que chegou nesse segundo tempo é garantir a implantação, é garantir que talvez aquele plano de manutenção não tá como deveria ser e eu preciso melhorar, não é sair criticando, que horrível, não dá para usar, tudo mais. Pera, meu filho, o que você tinha antes era muito pior. Então a gente tem que entender, tem que mostrar para ele que esses planos novos aqui têm a base do deles, tem uma transformação, tem uma otimização dos planos, está mais organizado e aí garantir ali num período de 6 meses que o ganho vai ser realizado. Esse é um ponto muito importante. A gente sai de cena, mas a gente continua em cena dando todo um apoio, entendendo. Pega aquela parada de março que eu comentei, vamos participar, vamos ver o que tem que melhorar. Mas tá junto com o cliente para que a gente faça a transformação. Porque novos hábitos podem levar 20 dias, 40 dias, 2 meses, 4 meses. Então a gente entende que esse período é um período ideal para o novo hábito, o novo plano de manutenção perpetuar. Querendo ou não, eu vejo que a posição de vocês ali, ela traz uma nova visão de manutenção, uma visão mais de elite, e que isso daí, se a empresa ela tiver aderente, é claro que ela vai estar, de alguma forma, se foi contratada essa consultoria. Mas uma coisa é ela ser contratada e outra coisa é você ter uma legião lá de pessoas lá dentro aderente a tudo que vocês vão fazer. Mas é um espelho para que eles possam ver e mudar o jeito que eles estão fazendo agora, de ver, cara, o jeito que a gente está fazendo já não funciona mais. A gente tem que dar um próximo andar, tem que subir o nosso nível para que a gente possa entrar numa manutenção de excelência, né? E aí, assim, falando um pouco para tentar trazer algum valor também para quem está na área de manutenção, trabalha na área de manutenção e quer melhorar a manutenção da empresa que está. Você consegue dar alguma dica? A pessoa talvez ela não vai ter, por exemplo, acesso à consultoria de vocês, mas qual dica que você daria para uma pessoa dessa? Tá, tem um ponto até nessa frase que é muito legal. Você não trabalha errado. Você trabalha certo, mas em 2013, hoje em 2023, na velocidade que o mundo está acontecendo, as coisas estão acontecendo, você não pode mais ficar nesses trabalhos. E tudo isso aqui que a gente comentou, da árvore até o FIMEA, eu estou falando muito na fundação da manutenção. A gente nem comentou aqui, mas existe a política de manutenção, que vai conectar na árvore, na criticidade, no FIMEA, no plano e na execução. É super importante, é o guideline, é como temos que seguir dentro da manutenção. Esse é um ponto super importante. E aí, quando a gente entende que tudo isso daqui, hoje, em 2023, é muito rápido de ser feito. Eu falei 3 a 4 meses, é muito rápido isso daqui. Sim. E aí, como que depois eu garanto a implantação adequada? Esse que vai ser o desafio. E aí, uma dica que eu posso até dar é assim,
tem que focar na otimização da manutenção. Assim, para começar, tem que ser muito aquele mantenedor que quer transformar. Eu gosto muito quando eu comecei ali na Suzano, eu era um viciado em fazer análises de falhas. Lógico, a máquina quebrava, a gente tinha que trabalhar, mas esse meu vício, vamos falar, é porque eu estava buscando realmente gerar uma melhoria dentro dos processos de manutenção. Então, peraí, o plano novo é esse. Poxa, mas agora não foi o plano em si, foi o processo de manutenção que falhou. Como que eu trabalho dentro do processo? Então, ter todos os mantenedores trabalhando, sim, num primeiro momento, numa manutenção reativa, em reduzir o número de falhas. Então, aquilo que eu comentei no começo sobre bad actors é o ponto fundamental. Peraí, quanto que eu estou gastando? Quanto que é uma hora da minha máquina? Vamos supor, R$1.000. Tá, eu fiquei 6 horas paradas, R$6.000. Quanto que é o custo de eu recuperar esse ativo? Vamos falar aqui R$10.000. Então, 6 mais 10, R$16.000. E quantas pessoas eu dediquei para recuperar esse meu ativo? Ah, coloquei 2 mecânicos, um eletricista e um instrumentista. R$1.000. Pô, gastei R$17.000. R$17.000 é a minha perda mais cara? Então é a que eu vou estudar. Então eu tenho que ter esse critério muito forte de onde eu começo a fazer todos os meus estudos. E aí vão ter casos em que eu posso desenvolver um novo plano de manutenção, faço meu FIMEA, faço meu plano de manutenção, e aí eu cubro os modos de falha, posso entender que o processo do PCM está falho e que eu preciso dar um foco ali. E aí é a hora que entra todo um relacionamento que você tem que ter dentro da tua empresa. Ninguém vai transformar sozinho, ninguém. E aí você engajou o supervisor do PCM, você está alinhado com o seu gerente, isso é um ponto fundamental. E aí você, junto com todo mundo, sem ego, sem guerra de vaidades, vamos buscar uma otimização. Legal. Esse é um ponto fundamental. Aí eu acho que você falou uma coisa muito legal, né? Quando você estava lá na Suzano, você era viciado por análise de falha. E isso daí é uma característica até da pessoa mais jovem, que ela tá lá, talvez ela tá mais engajada, tá estudando, fazendo alguma coisa, ela tem mais sede, né, de fazer alguma mudança, ou ela tá procurando mais conteúdo, talvez assistindo o nosso podcast aqui, que a gente tá falando para uma pessoa dessa. O que você acha que essa pessoa ela tem que fazer para conseguir convencer? Porque muitas vezes ele não tem o apoio, ele não tem o apoio lá da liderança de falar, não, cara, realmente faz sentido, mas ele tá estudando, ele tá vendo outras coisas, e ele fala, cara, eu quero fazer alguma coisa, eu quero mudar. E o que você acha que essa pessoa teria que fazer, assim? No final do dia, mostrar o dinheiro. Mostrar o dinheiro. Porque imagina, o gerente de manutenção, ele tem ele tem vários desafios dentro da liderança dele, mas os 2 maiores, ele tem que quebrar o mínimo possível, então ele tem que garantir a máxima disponibilidade ali para os ativos, e do outro lado tem que trabalhar dentro de um custo de manutenção. E aí a gente já fala do tripé da gestão de ativos, em que a gente vai falar do risco, da performance e do custo. Eu tenho que gerar um equilíbrio entre esses 3 pontos. Então, quando a gente fala pro gerente de manutenção, e eu chegar com uma mensagem de, eu tô te mostrando aqui aonde que está o custo de manutenção alto, dá para a gente reduzir. Tô vendo aqui X R$1.000 de otimização. E eu tô vendo aqui que a gente vai parar menos a máquina. E aí, vamos seguir com esse trabalho ou não? Esse é o ponto principal. Tem o viés também de segurança, que a gente comentou. Isso aqui também vai ter um side effect aqui, um efeito colateral dentro do meu aspecto aqui de segurança do trabalho. Olha que trabalho bonito que a gente consegue construir e com valor agregado. E aí isso, obviamente, vai brilhar os olhos do gerente, e aí ele vai ter que começar a falar, então vamos começar a fazer um trabalho aqui, mesmo que pequeno, mas que gere uma grande transformação. Legal. Cara, acho que isso daí eu vejo exatamente assim o que você falou. Mostrar o dinheiro é onde brilha o olho do gerente. E de vez em quando é uma coisa até simples, assim, né? Tipo, talvez o cara que é mais técnico, acho que ele não pode se perder no técnico. Não. Ele tem que olhar, talvez um trabalho... Uma máquina quebra e ele fala, cara, essa máquina eu quero estudar porque ela é mais técnica ou por algum efeito assim. Eu me vejo muito nisso, assim, até, porque no começo, como eu falei, eu estava muito mais preocupado com a resolução técnica, com a resolução olhar o macro em si. Mas o que eu vejo hoje é que talvez se a pessoa ela pegar e falar assim, cara, vamos ver as maiores paradas, tipo, de um ano para trás, e vamos ver aonde isso daí tem mais efeito financeiro, e tentar fazer isso aí que você falou agora. Cara, vamos revisitar
aqui vamos fazer um FEMEA para esse cara aqui, com inteligência artificial. Vamos rever também o plano de manutenção. Vamos ver se tem esse plano, enfim. Porque tem muitas indústrias também que a gente vê que não tem uma maturidade de manutenção, mas acho que esses que seriam os passos aí para essa pessoa, ela talvez elaborar um trabalho e ir conversando. Acho que essa questão que você falou, trouxe aqui também, de conversa e de saber que você não vai resolver tudo sozinho, é muito importante, deixar o ego de lado, porque realmente você vai ter que ter apoio, você vai ter que ter um jogo político ali na empresa para conseguir fazer isso aí dar certo. E no final das contas, se der certo, é um trabalho que vai justificar uma promoção, vai justificar agregar muito conhecimento para a pessoa. Então, acho que realmente isso daí é uma dica valiosa. Esse eu vejo um ponto importantíssimo. Obviamente, existe o dia a dia que vai te consumir e tudo mais, mas você tem que entender que o seu dia também tem que ter um equilíbrio. Eu vou me dedicar isso aqui para reativa, isso daqui para proativa, e isso daqui eu vou deixar um tempo livre, porque eu vou trabalhar do melhor modo possível. E aí é onde que a gente fala do dia típico do mantenedor. A gente tem que ter uma rotina, entendeu? A gente vê grandes profissionais aí de sucesso, o que passa por detrás deles? Rotina. Eu preciso entender isso. Então, o mantenedor, ele precisa entender, peraí, aqui é o meu reativo, aqui é o meu proativo, e assim eu vou trabalhando. Disciplina, né? Disciplina. Eu lembro quando eu estava lá na Solvay ainda, e era uma miscelânea de lubrificantes, era uma má gestão da lubrificação para o momento que a gente vivia. Talvez no passado era melhor, mas as coisas foram se perdendo. Então eu lembro que na época eu conheci todos os equipamentos da Solvay, mais de 6 mil equipamentos. Andei toda a planta e mapeando todos os equipamentos para quê? Para que a gente pudesse definir o lubrificante. A gente utilizou uma norma e aí todo esse trabalho aconteceu. Esse trabalho durou 6 meses. Mas por que ele durou? Porque por detrás de tudo eu tinha que parar para estudar uma análise de falha, uma quebra dos equipamentos. Então, o estudo de lubrificante é super valioso, mas eu também tinha que tratar o que estava gerando a dor naquele momento. A partir do momento que a gente conseguiu definir todos os lubrificantes, as falhas começaram a cair, o lubrificador ele tinha ali os equipamentos para ele trabalhar as ferramentas adequadas, e aí a gente conseguiu gerar uma transformação. Mas olha que interessante essa história que eu comentei. Talvez o lubrificante fosse a maior causa das falhas e de um consumo energético excessivo também, porque a gente não pode esquecer, o óleo mineral ele tem uma eficiência muito grande até determinada temperatura. Acima daquilo vira um consumo energético. Então, olha que poder do financeiro trazer. Se eu tivesse naquele momento, eu falo assim, qual que é a minha expectativa de redução de consumo energético? 1%. São milhões que a Solvay gasta de energia. Opa! Tem aqui um saving gigantesco. E aí, na época, não tinha essa percepção, essa visão, e aí a gente acabou fazendo essas divisões da reativa. Mas é muito bom a engenharia de manutenção conseguir definir uma estratégia. Ó, nos próximos anos, a gente vai trabalhar em cima desses ativos. Esses serão os estudos que nós vamos realizar. E aí, em cima, tem um estudo, que aí eu até brinco que é sempre o PowerPoint, é sempre um Excel, um Word da vida. E aí, depois eu tenho a execução. E aí, sair disso daqui, ter uma validação, existe uma politicagem dentro da empresa de você mostrar, todo mundo acreditar, e aí voltamos a falar do ego, das vaidades, todo mundo entender que o que o Guilherme fez aqui é um bom trabalho e eu tô comprando a ideia com ele. Ah, mas ele tá no meu setor. Mas, cara, não importa, ele trouxe aqui o negócio. Exato. Agora você vai ter o desafio de implantar. Ah, agora eu vou estar junto com ele. Vamos melhorar esse ponto. Esses são os pontos super valiosos, mas tem que ter uma rotina, tem que ter uma estruturação. Sem isso, a manutenção vai ser o famoso quebra-conserta. Legal, cara. Bom, Fito, a gente já vai chegando no final aqui do nosso podcast. Acho que a conversa foi ótima já, mas eu queria deixar assim um espaço. Faltou a gente falar algum ponto que você acha importante também nessas abordagens, o que você vê aí com a sua experiência, que você queria trazer nesse tópico que a gente está falando de confiabilidade, gestão de ativos? Eu vejo muito, a gente falou bastante sobre pessoas, mas eu vejo muito o pessoal entender que por detrás de um mecânico, por detrás de um lubrificador, instrumentista, de um supervisor, existe uma pessoa.
E eu só consigo transformar realmente se eu olhar para essas pessoas, eu tratar as dores dessas pessoas. Esse é o ponto, assim, dos últimos anos, cada vez eu venho mais acreditando nisso daqui. Hoje, um dos pontos que eu mais estou estudando é até uma tese que eu quero fazer de doutorado aqui, é na neurociência, é entender como que eu consigo reestruturar um chão de fábrica, entrando nas pessoas, trazendo uma nova ideia. E aí tudo isso passa por levar uma mensagem positiva, por levar uma mensagem adequada também, porque às vezes uma positiva pode soar como algo, que irônico, e na verdade tem uma mensagem muito bonita, mas a pessoa pode estar com algum problema e não quer mais a empresa, e aí começa a permear o mundo negativo. E aí como que eu consigo entender que o meu supervisor de corretiva ele tem um perfil, o de preventiva tem um outro perfil, o gerente tem um outro perfil, as pessoas têm perfis. Então, conseguir olhar para eles é algo que eu acredito muito, é o famoso colocar o humano como ponto central. Hoje, ali na Álvares, dentro da nossa área de Smart Operations, a gente entende que a tecnologia é um desafio, sim, mas não passa nem de perto do desafio pessoas. Legal. E aí, é o ser humano, é muito Musk que fala isso, a gente começa a ver a evolução do mundo, a gente vê que viemos dos macacos, e hoje o macaco, ele, vamos colocar aspas, mas ele trabalha para o ser humano. E no futuro muito próximo, o ser humano pode trabalhar para a inteligência artificial. E a grande ideia é o ciborgue, é o ser humano entender que ele, com a inteligência artificial, tem que trabalhar junto. Esse é o modo do ser humano não ser, vamos falar, virar um funcionário para a IA. E quando você fala de pessoas, de entender as pessoas, você está querendo dizer até nessa própria comunicação que cada um entende de um jeito, recebe de um jeito e que isso é um ponto até central? Ou algum outro aspecto até? Exatamente esse. Cada ser humano vai receber a mensagem de um ponto. A gente está falando aqui para o pessoal de casa e cada um vai entender essa mensagem de um jeito. Alguns podem falar, poxa, é o que eu sempre acreditei. Os outros podem falar, poxa, não dá para implementar isso aqui na minha empresa. Eles estão falando um monte de coisa. E assim, é a mesma mensagem, só que cada um interpreta de um jeito. Então, a gente tem que entender que existem essas diversidades e aí trabalhar em cima disso do melhor modo possível. Legal, cara. Legal. E se você pudesse aí, eu vi que você trouxe alguns livros, queria que você compartilhasse aí com o pessoal, se você pudesse até, o pessoal que está querendo estudar um pouco mais ou que fez um grande impacto aí em você, se você pudesse comentar aí um pouco. Tá, eu trouxe 4 livros aqui, tem mais alguns em casa, mas esses são alguns que realmente mudaram a minha visão de consultor. Acho que esse é um ponto muito importante, mas a minha visão como humano também, tá? Nós estudamos juntos ali no Mackenzie. Hoje, nós ali da Álvares estamos com parceria junto com o Mackenzie. O Mackenzie faz parte de algumas atividades nossas, então esse é um ponto muito legal. Já participamos de Hackathon, já participamos ali também da Semana da Engenharia, então existe uma relação muito grande. E tudo isso veio desse livro, que é Os Inovadores, do Walter Isaacson, que ele conta a história do computador. É muito, muito interessante esse livro. Ele comenta lá do começo, em 1850, 1870, quando a Ada Lovelace ela começou a falar sobre inteligência artificial. Ela escreveu o primeiro programa, vamos dizer, mas imagina, nem vapor eu tinha direito naquela época, nem tinha. Como que eu vou falar disso? Então, assim, uma mulher super na frente da vida, e aí foi contando toda a história. Tem Turing também, que a gente faz até os testes de Turing, que são super famosos. Tem a história de Steve Jobs, do Bill Gates, da própria IBM. Então é um livro que eu indico muito. E um ponto que me chamou, por que eu falei do Mackenzie? Porque nesse livro foi onde eu vi que todos, sem nenhuma exceção, só são o que são hoje porque tinha uma faculdade do lado. Tinha Yale, Harvard, várias faculdades, mas por detrás tinham pessoas brilhantes. Por que a gente não tem essas pessoas brilhantes aqui? Legal. Eu tenho 100% de certeza que a gente tem isso aqui no Brasil, que é um país maravilhoso, e aí conseguir fazer a transformação da indústria juntando o técnico com o financeiro, que é o que a gente falou muito aqui, é algo que vai transformar. E aí ter uma visão das novas pessoas, dessa nova geração da faculdade é muito, muito importante. E aí pode vir algo realmente revolucionário. Então esse aqui é um livro que eu super indico para que todo mundo tenha uma visão de como que as coisas podem mudar. Legal. O segundo
eu vou deixar até mais perto aqui. Esse também foi um que me ajudou muito a entender como que acontecem os processos de uma transformação digital, que é o dos metodologias ágeis do Neil Perkin. Ele me ajudou no ponto em que eu falei, poxa, mas tecnologia é desafio? Aí ele fala, aquela frase que eu falei que a tecnologia não é um desafio, eu peguei desse livro. 10% é tecnologia desafio, 90% são pessoas. E aí quando eu falei, poxa, mas é algo muito que eu acredito. Então esse livro me ajudou muito a ter essa visão de entender como que eu faço, começar pequeno para escalar. Esse é um ponto fundamental em que a gente tem que trabalhar. Então esse livro eu indico muito para o pessoal que está tanto na TI, para o pessoal que está em processo de transformação digital e também para o pessoal da manutenção que tem que entender, eu quero colocar a preditiva, mas como que eu começo pequeno? Eu tenho uma visão completa de como que isso vai fazer? Esse é um ponto, esse livro ajuda muito, tá? Esse daqui é do professor Celso de Azevedo, do Elementos Chaves de Gestão de Ativos. Eu super indico. É um especialista que é um dos revolucionários dentro da gestão de ativos. Jeff Mann, vários pontos aqui, Abraman, tudo. Ele é um dos que trabalhou muito forte aqui. Hoje vive na França, faz alguns bons anos. Mas esse livro é um ponto também muito importante que a gente nem discutiu, mas pode deixar para uma próxima vez, que é a questão do CAPEX e do OPEX. Como que eu encontro o famoso trade-off, né? Porque se eu gasto muito no OPEX, o meu CAPEX vai ser pequeno, mas se eu gasto muito no CAPEX, o meu OPEX tem que ser pequeno. Então, buscar esse equilíbrio é um ponto fundamental, legal. Ainda mais em evoluções que a gente vê Sim. hoje tão forte no mercado. E por último, mas não menos importante, esse livro aqui, que é muito legal, é o Supply Chain Trust, em que ele pega um viés muito pequenininho esse, mas é muito interessante que ele trata de um ponto fundamental, a confiança. Ele traz vários pilares porque você imagina, existem vários tipos de empresas, aquelas em que o diretor quer tomar todas as decisões, tem aquelas em que o gerente tem muita liberdade, e aqui nesse livro ele explica um equilíbrio que é o que a gente leva hoje também, de como que é o equilíbrio entre, poxa, liberdade é bom, mas eu também tenho que travar, porque senão como que segue uma diretriz aqui da minha empresa? Então esse livro aqui eu super indico para o pessoal ler. Tá? Existem mais alguns livros legal, ali, cara, mas esses eu acho que, falando em termos de manutenção, em termos de indústria, é algo muito importante. Legal, cara. Bom, nós vamos deixar assim o seu contato também no podcast, para quem quiser entrar em contato com você. Acho que foi um podcast brilhante, assim, acho que vai ajudar muita gente. Nem acredito que você se tornou isso. Eu fico feliz de ouvir isso, né? Porque você é um cara que evoluiu muito, assim, nessa parte intelectual, na parte de sabedoria. Sempre é bom, tipo, ouvir a sua opinião, a sua visão das coisas, que eu acho que é muito interessante. Uhum. E aí eu acho que isso daí está se traduzindo numa carreira de sucesso para você também. Cara, que a gente possa continuar trabalhando junto, sempre batendo esse papo que você traz, você me traz inspiração e uma visão de alto nível para que eu possa estar junto. Então, obrigado mesmo pela participação. Poxa, obrigado pelas palavras aqui. Foi muito legal o nosso bate-papo. E é isso que, assim, tudo que eu falei aqui é o que a gente leva, é o que eu levo para as pessoas ao meu redor. É sempre levar uma mensagem positiva. A vida é muito bonita, a gente tem que entender essas percepções, ter Deus no coração, buscar que, poxa, a vida não vai ser só trabalho, a vida tem que ter o equilíbrio entre pessoas. E aí, para que eu tenha uma evolução na minha vida, sempre tenho que me coligar com as melhores pessoas. Eu tive um prazer, assim, ao longo desses quase 15 anos de carreira profissional, estar próximo de pessoas excelentes, pessoas não tão boas, mas que me ensinaram como que eu chego na excelência, que esse não é o caminho a seguir. E aí eu sempre fui tirando um aprendizado. Para mim, todo dia tem que agradecer a Deus, temos que fazer o nosso melhor, falar, somos geradores de receita, e não estou dizendo só receita financeira, mas de levar sempre uma boa mensagem. Obrigado, cara. Valeu. Bom, para você aqui fica mais um Tab Talks. Esse aqui foi um episódio muito especial. E aí a gente se vê no próximo. Valeu, pessoal!